Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 30, está na página 723. Página 723, Provérbios 30. Nós vamos ler dois versículos, o verso 5 e 6. Amém? Provérbios, capítulo 30, a página 723, versos 5 e 6. Nesses dois versículos nós vemos 3 verdades sobre a palavra de Deus. No verso 5 começa assim: toda a palavra de Deus é pura. Então a natureza da palavra de Deus, ela é pura. Não existe contaminação ou impureza. E continua: segunda verdade, escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Então a palavra de Deus na nossa vida, ela é proteção, ela é escudo e arma de combate. E terceiro, no verso 6, não acrescentes as suas palavras, para que não te reprove e sejas achados mentirosos. A terceira verdade destacada aqui no texto é que é a completude da palavra. Ela não é somente pura, mas ela é completa. E o Senhor, todo cristão, todo aquele que foi chamado, que foi remido por Cristo, não deve ter somente a palavra de Deus na mão ou no móvel. Ela tem que ser o quê? Que é o título da ministração do louvor dessa manhã. A verdade, que é pura, que é escudo, arma de combate, que é completa, ela tem que ser gravada no coração, na nossa mente. E nós vamos... E esse devocional, eu li há uns tempos, há umas semanas atrás, e Deus foi trabalhando no meu coração, como eu tenho lutado, né? E o Senhor me instruindo para que eu possa cada dia mais ter essa palavra na minha mente, no meu coração, para estar vivendo ela, principalmente no meu trabalho. E esse devocional, esse título foi tirado do devocional da Ellen White, do livro Refletindo a Cristo. E ele diz assim, continuando. Do lado está ligado? Do lado está ligado? Na lateral. A gente sabe que quando Deus criou o homem, Deus dá a cada homem a sua tarefa. E com a respectiva incumbência, Ele dá também aos seus mensageiros. O Senhor nos chamou a levar essa verdade que é pura, essa verdade que é completa. Nós somos mensageiros de Deus. Mas Ele dá também aos seus mensageiros uma medida de capacidade proporcional à sua fé. É a nossa fé, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, que vai nos impulsionar a falarmos dessa verdade, a termos essa verdade gravada na nossa mente, no nosso coração. Ele está constantemente revelando ao coração as riquezas da sua graça. Constantemente, ao abrirmos a palavra do Senhor, se estivermos com Cristo, lendo a palavra, acariciando a luz que é nos dada, não acariciando o nosso eu, o nosso pecado, mas a luz que é dada através de Cristo. Os que recebem a luz da palavra de Deus refletirão essa luz com raios luminosos. Quanto mais luz derramada em nossas vidas, quanto mais Cristo ministrar em nossas vidas, mais nós vamos refletir a Cristo Jesus
a verdade às pessoas. Os que defendem a verdade, não apenas por argumentos, por nós mesmos, nós não convencemos ninguém de que ele está errado. Só através da verdade, só através de praticarmos essa verdade que está em nós, é que nós, mas através de sua vida, através de nossas vidas, vivendo a palavra, estará guardada, ligada no nosso coração, na nossa mente. Se alinham ao lado da justiça. Por meio de uma vida convertida aos pés de Cristo, demonstram estar de posse de uma solene mensagem de advertência. E nós temos uma mensagem que está lá em Apocalipse, que são as 3 mensagens angélicas para proclamar. É uma mensagem de advertência, a qual é um cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 2, 14 e 17. A página está ali no slide, que vai falar esse cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Aqui vai falar de Paulo, né, quando ele chegou lá em Clode, e a partir do versículo 14, amém? Ele diz assim: agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Então, aqueles que estão arraigados em Cristo Jesus, que tem a palavra gravada na mente, no coração, que a cada dia busca, se dispõe a cavar as pérolas que Cristo vai estar ministrando ao coração. Tem o cheiro de seu conhecimento, o conhecimento de Cristo, em todo lugar. E ele continua, porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo. Nos que são salvos e nos que perecem. Então aqui nós temos uma responsabilidade, irmãos, todos aqueles que aceitaram o chamado de Cristo Jesus, que buscam a cada dia ter uma comunhão com Ele, uma santificação, de ter o cheiro do conhecimento, o cheiro de Cristo. E muitos aí fora, quando você entra no seu trabalho, aonde você está, as pessoas sentem, as pessoas que são sinceras, que estão buscando o Senhor, como nós sabemos que tem muitas pessoas que servem a Cristo, mas não conhecem a verdade. E quando elas sentem, quando você fala uma palavra, quando você entrega um livro, quando você, com as suas atitudes, elas sentem o cheiro da vida, elas sentem Cristo em nós, e aí elas vão ter também a vida. Mas muitos, aqueles que rejeitam, aqueles que não querem ser incomodados, aqueles que permanecem ainda querendo ter os prazeres desse mundo, que rejeitam, que te confrontam, que não querem ouvir a verdade. Porque eu estava lendo de manhã, a hora que eu acordei, o Senhor ministrando no meu coração, tem uma frase que as pessoas falam que a verdade dói. Tem essa frase? Muitos já ouviram, né? Essa frase Deus ministrou no meu coração, que não é uma frase vinda de Deus. O diabo, ele fala isso. E muitas vezes, quantas vezes eu deixei de falar a verdade para não ferir alguém?
Mas nós sabemos que a verdade liberta. Nós devemos falar a verdade em Cristo Jesus. Ele continua. Para aqueles que são salvos, aqueles que estão servindo ao Senhor em sinceridade, mas precisam conhecer o Deus da verdade. Para esses, para aqueles que perecem, mas não querem ouvir a verdade. Aqueles que querem viver no seu mundo. No 16 ele fala, para esses que não querem ouvir a verdade, nós somos cheiro de morte, eles se afastam. De morte para morte. Para o outro, aqueles que estão servindo ao Senhor na sinceridade. O Senhor esquadrinhou o coração, mas precisam conhecer a Cristo Jesus. Esses, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? 17. Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus. Aqueles que têm a palavra gravada na mente, que praticam, que vivem a palavra. Não são como muitos que dizem que creem, que ouvem, mas fazem o contrário. Que ainda continuam nos seus deleites, que são como fariseus. E ele continua no 17, mas com sinceridade. Como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. As pessoas que são como os fariseus, eles não praticam a verdade. E Deus pergunta, temos a verdade? Nós temos a verdade. O Senhor nos chamou para pregar a verdade. Nós temos uma verdade presente para esse tempo que nós estamos vivendo, para pregar. Não a poremos em prática? As 3 mensagens angélicas têm sido prática em nossas vidas, têm sido uma verdade em nossas vidas, para que possamos, com autoridade, pregar aí fora. E esse é o grande mal. Que o Senhor já nos alertou, nos advertiu, que o egoísmo é o grande mal que torna sem efeito a pregação da cruz de Cristo. Muitos que dizem que têm a verdade, mas não praticam no seu dia a dia, não exalam o cheiro de Cristo. Não tem. Como que eu tenho uma coisa que é boa e quero guardar só para mim? Isso é egoísmo. E o egoísmo é o grande mal que torna sem efeito a pregação da cruz de Cristo. Fazei a aplicação prática da verdade, dar o testemunho, apresentai-a claramente. Cristo, quando ele ia falar, pregar a palavra, ele era claro naquilo que ele falava, porque ele era a verdade. Ele vivia tudo aquilo que o Pai o ensinou. Ele vivia com segurança e integridade santificados. Nós temos que ter a segurança e a integridade de pregar a palavra, mas santificados através de Cristo Jesus, mostrando o elevado nível que Deus estabelece diante do seu povo. E muitos não querem. Muitos que se dizem cristãos não querem ter o padrão que Deus estabeleceu para nós. A verdade precisa se tornar verdade para o recebedor em todos os seus objetivos e propósitos. Ela precisa ficar gravada no coração. E é o que nós vamos estar cantando essa manhã. O primeiro cântico, ele está baseado na palavra de Deus que diz, lá no Salmo 119:11, escondi a tua palavra
no meu coração, na minha mente, para não pecar contra ti. Porque a cada dia nós somos provados, nós somos tentados. E Satanás está ao redor procurando uma brecha para nos tirar da comunhão. E nós precisamos estar com a palavra do Senhor, firmados em Cristo, escondendo, tendo essa palavra, porque vai chegar um tempo que nós não teremos. A palavra tem que estar em nós, aqui, para que possamos proclamar a palavra. Vamos colocar em termos, vamos estar dizendo ao Senhor: Pai, eu escondi, eu tenho a palavra no coração, para não pecar contra ti, para ter a firmeza de pregar a tua palavra.